Olá pessoal, hoje a nossa aula é um pouquinho diferente. Eu queria tocar em alguns pontos com vocês sobre a criatividade na aula de música e eu vou tratar especificamente do ritmo. Bom, quando eu fiz faculdade, quando eu fiz curso de licenciatura, mais especificamente lá na UDESC, em Florianópolis, eu tive um professor de percepção musical que ele trabalhava a parte rítmica dessa forma. Ele usava o Pozzoli. Todo mundo conhece o Pozzoli, é um livro que tem muitas séries, né? As figuras rítmicas vão aparecendo aos poucos. E ele trabalhava primeiro a leitura de uma série inteira, todo mundo lia, um lia, o outro lia, tal e tal. E depois ele fazia o ditado rítmico usando apenas o material utilizado naquela série. E eu sempre pensava, poxa, assim parece que fica fácil, né? Fica fácil, todo mundo acerta. Por que todo mundo acerta? Porque a gente já vivenciou, já experimentou as combinações rítmicas que vão ser usadas e depois, na hora de escutar, se a gente utilizar as mesmas combinações rítmicas que a gente acabou de ler, claro que fica muito mais fácil da gente escrever. Ao invés da gente pegar combinações mirabolantes, uma de cada, né, um estilo, misturar tercina com colcheia, semicolcheia, semínima pausa, juntar tudo num compasso 4x4 e ditar e querer que o aluno acerte, né? Então, eu sempre penso nisso na hora de montar o material de aula, o material que eu vou coordenar com a aula que eu quero dar. Se naquela lição a gente vai trabalhar tais elementos, então eu vou preparar o aluno para tais elementos. Então, pensando no ritmo, as minhas dicas, as que eu trouxe para hoje seriam, eu vou destacar aqui algumas formas de se trabalhar isso e depois a criatividade está na maneira como eu vou passar isso para o aluno, se vai ser por uma brincadeira, se vai ser por um jogo, se eu vou usar o dado, se eu vou fazer um sorteio, se eu vou fazer ele escrever no computador, se eu vou fazer ele escrever no quadro, se eu vou fazer ele escrever no caderno. E é isso que eu vou tentar variar, para não fazer sempre do mesmo jeito, da mesma forma. Então eu separei 5 maneiras de se trabalhar ritmo com os alunos, e eu vou pensar agora nos alunos que estão começando, mas claro, o que vai mudar de um para o outro é o nível de dificuldade, tá? Então eu penso que a primeira coisa é o aluno conseguir memorizar aquilo que você ditou. Se você fez uma combinação rítmica de 4 tempos, cantou para ele e ele não conseguiu repetir, não tem como ele escrever, nem como ele sentir aquilo. Então a primeira ideia seria ele memorizar e tentar repetir aquilo que você fez. Depois que ele já consegue juntar essas coisas, se você fizer ele cantar olhando a escrita, mesmo que ele ainda não saiba escrever, ele também já vai criando associações de ritmo com escrita, para depois ele conseguir ler uma sequência rítmica pronta e depois ele conseguir ainda escrever, ou seja, ele ouvir, memorizar, organizar esses sons, passar para sinais musicais e conseguir passar para o papel, certo? Então, uma ideia seria tocar o nome do aluno com uma combinação rítmica, ou de vários. A gente pode juntar, a gente pode envolver o aluno numa brincadeira onde ele comece a trazer o nome dos familiares ou os amigos da escola, e aí a gente vai, né? Por exemplo, Ana Júlia. E aí ele repete, ele pode tocar no piano, Ana Júlia, com um som só, com em vários lugares do piano, a gente já vai trabalhando outros elementos aí junto, né? E aí a gente vai fazendo essa brincadeira rítmica com os nomes. A gente também pode usar sílabas ou palavras diferentes ou ainda frases maiores, frases rítmicas. Eu vou passear, vou andar de trem. Isso ajuda ele também imagina ele cantar uma música e conseguir escrever. Então aqui a gente já está trabalhando a habilidade de ouvir algo que é cantado e ele organizar essas palavras cantadas e transformar em som e em escrita, certo? Outra coisa muito legal que eu gosto de fazer sempre que a gente tem uma leitura rítmica um pouquinho maior, então para o aluno que já tá agora lendo, né?
não ligar apenas o metrônomo, dando a velocidade, mas eu ligar uma música, já aproveitar para fazer apreciação musical. Eu ligo um áudio e de repente esse áudio tem a ver com a música que a gente vai trabalhar, ou é a própria música que eu quero que ele conheça, porque futuramente ele vai tocar, e se ele já conhecer esse repertório, melhor ainda, em cima desse áudio, a gente trabalha a leitura rítmica, né? Não apenas ler, mas também associar a leitura com movimentos corporais. Começar algo grande, palmas, para depois algo menor, até que a gente consegue trazer isso para os dedos, né? Do corpo para a mão, para os dedos. E à medida que o aluno consegue identificar ti, ti, tá, tá, tá. Às vezes ele sabe falar, mas ele não sabe, ele não conseguiu pensar que o ti, ti são 2 toques no piano, né? O que futuramente vai ser isso, vai ser no piano e assim por diante. E por último, minha última dica seria tentar com que a pulsação fosse feita com palmas ou com o pé e em cima desse pulso constante que ele consiga falar ou tocar aquilo que está escrito. Ou seja, ele vai ter algo sempre constante com uma parte do corpo, pode ser a mão esquerda, podem ser palmas, pode ser o pé. E sobre isso ele vai tocar o que está escrito, certo? Isso faz com que o aluno consiga realmente encaixar as coisas, e melhor do que encaixar, fazer com que aquela leitura se torne algo musical. Certo, gente? Eu sou Bianca Ribeiro, professora de piano, e toda quarta às 19h15 a gente tem vídeo novo por aqui. Beijo!